Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo devocional e para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia lindo. Nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração. Limpa, Senhor, os nossos ouvidos espirituais. Que a tua graça, Senhor, e o teu favor continuem constante no nosso viver. Nos ensina a glorificar o teu nome e somente a ti. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E é essa a resposta do Senhor para Paulo: a minha graça te basta. O Senhor não ignorou a dor de Paulo. O Senhor fez Paulo perceber que a graça dele seria maior do que tirar naquele momento o espinho da carne. Não sabemos exatamente o que é esse espinho. Alguns falam que podia ser uma enfermidade, outros uma perturbação espiritual, psicológica. Não sabemos. O que sabemos é que Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que ele tirasse aquele espinho de sua carne. Paulo estava orando por algo que o estava incomodando profundamente. E quantos de nós também fazemos orações para o Senhor, orações às vezes repetidas no mesmo assunto, pedindo que o Senhor nos livre de algo, nos responda algo. Mas e se o Senhor responder, a minha graça te basta? E quando Paulo fala, eu orei 3 vezes, é porque Paulo não costumava fazer orações repetitivas. Paulo não era uma pessoa que não tinha experiências com o Senhor, pelo contrário. Tendo tantas experiências com Deus, o que Paulo pensou? Eu vou orar 1, 2, 3 vezes, certamente o Senhor vai me livrar desse espinho. Mas o Senhor respondeu de outra forma: Paulo, a minha graça te basta. E não é pouca graça, é muita graça. Não foi descaso do Senhor. O Senhor estava ensinando a Paulo algo muito mais profundo. A graça de Deus não é apenas manifesta quando tudo dá certo, quando fazemos campanhas de louvor, campanhas de oração, quando fazemos jejum e o Senhor responde, ali está a graça do Senhor manifestada. Ali está o poder de Deus manifestado. Graça é favor imerecido. E no caso de Paulo, o que também pode ser o nosso caso, a graça do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. É uma graça que sustenta, uma graça que renova. É a graça de continuar. Então, a resposta de Paulo foi: de boa vontade me gloriarei nisso que agora me envergonha, nisso que agora me humilha, nisso que agora eu sinto na minha carne. Isso aqui, Senhor, que eu queria me livrar, agora eu vou me gloriar. Porque o teu poder se aperfeiçoa em mim. O poder de Cristo habita. Ele não disse visita. Ele não disse de vez em quando. O poder de Cristo habita num coração que se rende em meio às fraquezas. E eu me lembrei, lendo esse texto, de Doris, daquele filme Procurando Nemo. Eu vou falar rapidinho sobre isso. Doris é uma peixinha que ela tem perda de memória recente, desde pequenina. E os pais da Doris ensinam para ela assim: olha, quando acontecer alguma coisa com você, algum perigo no mar, continue a nadar. E ela vai numa aventura em busca do Nemo, procurando o peixinho, seu amigo, e acontece tubarões, acontecem muitas coisas ruins, difíceis com ela no mar, mas ela tem perda de memória recente. Doris sai de todos os desafios sem traumas. E o que ela sempre diz é: continue a nadar, continue a nadar. Nós precisamos ter esse coração. Nós não temos perda de memória recente, mas a Bíblia diz que o Senhor jogou no mar do esquecimento os nossos pecados.
E porque nós não podemos fazer o mesmo com os nossos traumas, aquilo que nos doeu o coração, temos tanta dificuldade em soltar coisas que nos fazem mal. Precisamos abrir mão para que a nossa mente abra novos caminhos na graça de Cristo. A graça que basta. Eu não saí do texto, eu estou falando para você de Doris, fazendo um paralelo com você e eu. Nós precisamos abrir caminhos para que a graça de Cristo nos mostre outras saídas. E o mais importante, Doris não esquece sua missão. Ela está procurando seu amigo, mas ela sai de todos os problemas sem traumas. E ela continua a nadar. Às vezes nós precisamos fazer como Doris, continuar nadando, continuar orando, mas não sufocados pelo problema, não sufocados pelos desafios, mas apoiados numa graça que sustenta, sabendo que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na fraqueza humana, porque se nós acreditamos apenas nas nossas capacidades, nas nossas boas ideias, nas nossas decisões, nos amigos que temos nas praças, para que precisaríamos de um Deus soberano, onipresente, onipotente? Por que iríamos ao Senhor se podemos resolver tudo com a força do nosso braço? Aí nós iríamos, resolveríamos os desafios e a glória seria nossa. O poder seria nosso. Mas quando nós reconhecemos que, Senhor, não tenho condições, a tua graça me basta, pois então o teu poder vai habitar em mim. Não é que Paulo ficou sem Deus, sem esperança, não. Ele continuou vivendo algo profundo com o Senhor. Eu lembrei de um versículo, Isaías, capítulo 61, versículo 7, que diz assim: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão na vossa parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Aquilo que foi vergonha será testemunho para a glória do nome de Jesus. Aquilo que antes era lugar de dor vai se transformar num lugar de poder de Deus, onde a presença do Espírito Santo habita. Essa é a palavra do devocional de hoje. A minha graça te basta. Mas é a maravilhosa graça, a graça que sustenta, que alimenta, que protege, a graça que faz companhia, a graça que cobre de paz, a graça que responde com amor. A maravilhosa graça que nós só encontramos no nosso amado Salvador. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua maravilhosa graça. Nós declaramos a nossa alegria em servir a um Deus que não abandona, não despreza, um Deus que cuida, que ama, que abraça, um Deus que sustenta com seu amor. Louvado seja o teu nome, Pai, por esse dia lindo. Louvado seja o teu nome por teu cuidado sobre nós. Nós declaramos a nossa total alegria, dependência do teu amor, do teu cuidado. Que a tua presença, Senhor, transforme ambientes, lugares, pessoas, situações, Pai. Que a tua presença transforme diagnósticos que antes era de preocupação em testemunho para a tua glória. Nos ensina a viver para honrar o teu nome, Senhor, a levar a tua palavra a todas as pessoas, Pai. Continua abençoando cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Abençoa, Senhor, os missionários, os empresários, grandes e pequenos. Abençoa os órfãos, as viúvas. Abençoa com a tua saúde, Pai, os enfermos em casa, nos hospitais. Que a tua graça, Senhor, seja sentida em quartos de hospitais, quartos escuros, no quarto dos lares dos teus filhos. Que a tua paz seja sentida no nosso espírito, no nosso coração. O Senhor tem livre acesso a todas as áreas de nossas vidas. Continua abençoando, Pai, com tua maravilhosa graça, toda essa humanidade que precisa de ti. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, um dia cheio de graça para você e sua família. Muito obrigada pela companhia de sempre. Nós nos vemos no próximo devocional. Em nome de Jesus.